Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser sobre cidadania e passaporte. Cidadania italiana e passaporte. Não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, porque toda vez que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo. E deixa nos comentários as suas dúvidas, as suas sugestões. Então, a gente vai contar como foi a nossa saga da cidadania italiana e desses passaportes que valem ouro. Na verdade, eu vou estar contando como que foi o processo de cidadania do meu marido, como que ele fez para tirar esse bendito, tão querido passaporte italiano. Nós fizemos o processo todo no Rio de Janeiro. Muitas pessoas já perguntaram se a gente contratou alguma empresa ou algum advogado para estar fazendo essa parte pra gente. Não, a gente não contratou. A gente terminou fazendo sozinho. A gente foi pesquisando na internet, perguntou para algumas pessoas e a gente viu quais eram os documentos necessários e a gente viu que a gente tinha a possibilidade de conseguir sozinhos mesmos esses documentos. Nós vimos no próprio site do consulado italiano o que precisava de documentação. Como meu marido já tinha, na verdade, o pai dele é italiano. O pai não é avô, não é tio, não é bisavô, tataravô, era o pai. E o pai dele ainda é vivo. Então, essa era uma vantagem, porque além do pai dele ser vivo, o pai dele já tinha o registro, o cadastro, todo feito no próprio consulado italiano, lá do Rio de Janeiro. Então, isso agilizou muito o processo, porque na verdade ele já tinha uma pasta com os documentos dele. Com isso, nós juntamos todos os documentos que eram necessários. Agora de cabeça eu não lembro para passar para vocês, mas no próprio site do consulado italiano tem os documentos que você precisa também para tirar a sua cidadania. E assim nós fizemos. O que é um tradutor juramentado? É uma pessoa que não é indicada, mas no site do consulado italiano tem uma listagem dos tradutores juramentados para a língua italiana, que é como se fossem pessoas que têm uma fé pública para eles, e essas pessoas são autorizadas a traduzirem os seus documentos para a linguagem, para italiano. Tá? Um dos principais documentos para serem traduzidos são as certidões, que são de nascimento ou de casamento, e essas certidões, elas têm que ser em inteiro teor. Mas, gente, vocês têm que ficar atentos e saber qual é o consulado, se realmente é italiano, se é americano, se é da Espanha, se é... Enfim, porque cada consulado pede o tipo, porque o inteiro teor tem dois tipos quando nós fomos no cartório e a gente não sabia. Na verdade, a gente não sabia qual era o tipo que tinha que fazer, eu não lembro agora quais são as nomenclaturas, se eu lembrar depois eu coloco no vídeo. E aí a gente fez que o rapaz do cartório falou, eu não sei. Não informou muito bem pra gente também. A gente fez no Rio, nós tiramos as certidões. Só que quando a gente levou as certidões pro tradutor, ele disse pra gente, não é essa inteiro teor, é a outra inteiro teor. Ou seja, a gente já tinha gastado uma grana no cartório, porque cartório é sempre caro e muito documento. A gente voltou lá por nossa conta mesmo, a gente nem perdeu tempo, fez a outra e mandou para ele traduzir. E eles cobram assim, acho que vai sendo por palavra, e aí tem uma cota, uma quantidade, enfim, eu sei que também não é muito barato. Na época que a gente fez, eu acho que saiu uns 800, 1.200 reais no final, 1.500. Eu não lembro muito bem, mas era mais ou menos uma coisa assim, não era muito barato, não é uma coisa de você pensar em 200 reais, você já tem que pensar em 1.000, 2.000 reais, porque eles têm as cotas deles e aí vai sendo a quantidade de página, de letra, de não sei o que, enfim. Então assim, mas deu tudo certo, ele fez, e nós tiramos tudo, a certidão de nascimento das crianças a gente levou também no dia, e fomos lá, marcamos, fizemos aquele agendamento que é pelo site, Esse agendamento foi o único que a gente fez, porque a gente não estava conseguindo fazer a data lá, marcar, e a gente fez com uma empresa, tá? Depois, se eu lembrar, eu coloco o nome da empresa na descrição. Chegou a tal do dia da entrevista de estar levando esses documentos. Ele levou todos os documentos, inclusive os dos meninos, e assim, você sai de lá já sendo um cidadão italiano.
né, as crianças também. Só que na verdade você não tem nenhum comprovante, você não recebe nenhum papel. Então se você tiver que fazer uma viagem para a Itália, você vai ter que fazer com o seu passaporte brasileiro. Por quê? Porque você não tem nenhum documento para comprovar que você foi lá e que agora você é cidadão italiano. Porque a sua, entre aspas, cidadania, né, você sai como cidadão, mas você só vai ter esse... Como é que eu posso dizer? Esse papel que seria o passaporte reconhecido depois de mais ou menos uns 6 meses, que é o tempo que você vai ter que dar entrada para fazer o pedido bem rápido. Levou mais ou menos em torno de 6 meses. No papelzinho estava marcado que era entre 3 e 4 meses, mas isso era antigamente. Na nossa época, eu acho que tem uns 2, 3 anos que a gente fez, ficou mais ou menos em torno de 6 meses. Então assim, mas mesmo assim, pelo tempo que a gente estava escutando que demorava muito, a gente achou que foi bastante rápido. Ficamos sabendo que poderia dar entrada nos benditos passaportes. E assim a gente fez. Nós juntamos os documentos, tinha que pagar ele teve que pagar a taxa dele e não teve que pagar a taxa de cidadania das crianças, tá? Então é sempre em euro, depois se você converte, eu não sei quanto que tá dando agora, tem que dar uma olhadinha no site do consulado. E para fazer o passaporte foi pago a taxa de cada passaporte dos 3. Tá? Todo mundo pagou. Ficou pronto o passaporte, semana mais ou menos, foi o tempo que ficou pronto. Depois que a gente sabia que era o período que poderia voltar lá, que a cidadania, entre aspas, já estaria tudo concluído, porque eles dizem que é o período que essa documentação vai para a cidade do teu antecessor, né, lá para a comune de lá, para poder eles avaliarem, ver se está tudo certinho, fazer o reconhecimento, o cadastro e tudo, e enviar essa pasta novamente para o Brasil. Então, foi mais ou menos esse tempo. Então, do passaporte foi super fácil e foi super rápido. Então, uma coisa que vocês não podem esquecer é a questão da foto. Tem um tamanho específico que eles pedem, que eles falam que é o tamanho que eles querem, porque o consulado do Rio de Janeiro, eles não tiram a foto como o consulado americano, CASV, vai e tira na hora aquilo digital, né? O consulado italiano do Rio de Janeiro, ele pede para você levar a foto, então você tem que ter essa foto e levar essa foto. Uma outra coisa é a questão do pagamento. Você tem que levar em dinheiro esse valor, ou se você for pagar no débito, eu me lembro que é acrescido aquela porcentagem da própria financeira, né, da maquininha, acho que 2%. Então você tem que estar ciente. Ou você leva em dinheiro mesmo, se deu 1.000, se deu 2.000, se deu 3.000, se deu 4.000, você vai levar em dinheiro, ou você vai pagar no débito. Então, gente, me perguntaram como que foi na imigração, porque eu não tenho a cidadania italiana ainda, porque tem um período, tem um tempinho que tem que ser feito. Depois que o seu esposo tira, você tem um tempo, e aí eles têm uma regrinha, se você tem 3 anos de casado ou se você tem 10, se você tem filho, se você não tem. No meu caso, já dava para ter tirado há muito tempo, porque a gente já tem mais de 10 anos de casado e a gente já tem 2 filhos. Mas enfim, a gente vai estar dando entrada e depois eu vou contar pra vocês como que tá sendo. Mas a minha passagem foi tranquila, eu tava com ele, é oficial de imigração, não me perguntou nada, não fez um questionamento, não me falou uma palavra. A gente sabe que como cidadão brasileiro a gente já tem direito por 90 dias para ficar na Itália sem ter problema nenhum. É claro que eu ficando mais tempo preciso do permesso de soggiorno, que é um documento que autoriza eu ficar na Itália legalmente. Então assim, quando eu entro na Itália ou quando eu saio da Itália é bem tranquilo, não tem nenhum problema na verdade. Depende de cada oficial de imigração, tem uns que às vezes perguntam, você tem um permesso? Você não tem? Mas também assim, nunca ninguém me exigiu nada mais do que isso, porque eu também sempre estava junto com ele e foi bem tranquilo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários.